Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem? Tudo na paz? Então, vamos iniciar agora uma discussão bastante importante na área da infância e juventude, que é a aplicação das medidas socioeducativas, ok? Muito atenção a este tema é um tema muito importante, que faz alusão a todo o sistema socioeducativo destinado ao adolescente acusado de algum ato infracional. Muito importante, alunos e alunas, entender que esta legislação hoje, especial, o Estatuto da Criança e Adolescente, sofreu uma modificação bastante importante com a Lei 12.594, a Lei do SINASE, aprovada e publicada agora no dia 19 de janeiro de 2012. Nesta lógica, é importante a gente compreender o que diz o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que vai direcionar especificamente sobre a aplicação das medidas socioeducativas, ok? Não podemos jamais compreender o SINASE nesta lógica que a gente já vem defendendo, especialmente dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. Reconhecer o adolescente como sujeito de direitos, aplicar todas as normativas, inclusive as diretrizes internacionais e nacionais, tá certo? E entender que, de fato, o SINASE, a Lei 12.594 e também já todas as previsões do Estatuto da Criança e Adolescente trouxeram maior respeito ao procedimento judicial de aplicação de medidas e também considerar a individualidade de cada medida ao adolescente que de fato será direcionado, tá ok? Vamos para a tela? Inicialmente é importante a gente chamar a atenção aos princípios que regem a execução das medidas socioeducativas a partir da Lei 12.594, tá ok, pessoal? Volta aqui para mim. Assim como a gente discutiu nas aulas sobre convivência familiar comunitária, sobre o sistema de medidas de proteção, nós também temos especialmente um destino para os princípios ofertados à área da infância e juventude, em especial na aplicação das medidas socioeducativas, tá bom? E aí esses princípios, pessoal, eles de fato não estão presentes expressamente no Estatuto da Criança, eles estão na Lei 12.594, mas é importante que a gente mencione eles, inclusive, para entender toda a sistemática da aplicação das medidas, tá ok? Então vamos lá, vamos para a tela. Vejam bem, princípios que regem a execução das medidas socioeducativas. Logicamente, primeiro, o princípio da legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto. Isso é lógico, né? Previsão, inclusive, já defendida pelo próprio Estatuto. O princípio da excepcionalidade da intervenção do judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos. Volta aqui para mim. Pessoal, isso é uma conquista política da própria Lei 12.594 e também de toda a discussão que também se desenvolve em âmbito internacional, que são as práticas de justiças restaurativas, tá? Então vejam que quando eu falo de autocomposição de conflitos, entender de fato a excepcionalidade da intervenção judicial, isso está relacionado a conceitos já defendidos internacionalmente sobre justiça restaurativa. Então, vamos voltar para a tela. Inciso 3º, prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e sempre que possível atendam às necessidades das vítimas. Volta aqui para mim, pessoal, novamente eu gosto de reforçar bastante esta atenção. Pela primeira vez, a legislação brasileira, a legislação nacional, traz expressamente o enaltecimento a práticas restaurativas. Isso é uma conquista, a gente não pode deixar de entender nessa lógica contextualizada sobre a aplicação de medidas socioeducativas e também a repercussão disso em todo o cenário que, lamentavelmente, a gente observa de segregação social, destinada ou ao adulto que está no sistema prisional ou os adolescentes que, lamentavelmente, cumprem ainda medidas socioeducativas nas unidades de privação de liberdade, em especial na Fundação Casa, tá bom? Aqui em São Paulo, ou dependendo de cada instituição em outros estados, vai receber uma nomenclatura específica, tá certo? Vamos lá para a tela novamente para ver o quarto inciso. Proporcionalidade.
em relação à ofensa cometida. Também é um princípio importante que deve ser enaltecido. Brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial respeito ao que dispõe o artigo 122. Voltando aqui para mim, brevidade, né? O Estatuto ele deixa expressamente que as medidas privativas de liberdade, a semiliberdade e a internação, devem ser excepcionais. E, logicamente, vejam que o princípio ele reforça a excepcionalidade de toda e qualquer medida que venha a limitar de forma mais coercitiva a liberdade dos direitos de adolescentes em especial, né? Criança, como a gente já destacou, não recebe medidas socioeducativas, tá bom? Vamos para a próxima tela. Novamente, dando no artigo 6º, a individualização, considerando-se a idade, capacidade e circunstâncias pessoais do adolescente. Isso é muito importante a gente observar, tá certo? Mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida. Não discriminação do adolescente, notadamente em razão da etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, político-sexual ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status. E, por fim, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo. Volta aqui para mim. Alunos e alunas, vejam que esses princípios eles respeitam o reconhecimento de que adolescentes são sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento. E na aplicação das medidas socioeducativas, seja ela qual for, devem ser observados esses princípios. E vejam novamente que o princípio que referencia ou que enaltece o direito à convivência familiar comunitária é resguardado, é reiterado também no dispositivo que traz a Lei 12.594. Então, atenção a estes princípios. Possivelmente, como é uma lei nova, ela vai ser cobrada nas próximas provas. Então, cada vez mais atenção, senhores e senhoras, alunos e alunas, meu povo, ao que está previsto nesta disposição da Lei 12.594, tá ok? Vamos para a próxima tela. Voltando um pouco aqui para mim também. Pessoal, vamos agora iniciar o estudo de todas as modalidades das medidas socioeducativas, tá ok? E aí vamos começar pela menos grave até a mais grave, tá ok? Obedecendo esse sentido de gravidade das medidas, tá certo? Vamos para a tela? Veja bem, medida socioeducativa de advertência. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade, indícios suficientes da autoria. Artigo 115. A advertência consistirá em admoestação verbal que será reduzida a termo e assinada. Então veja que volta aqui um pouco para mim. A advertência, ela é de fato a menos grave e ela tem exatamente esse cunho de oralidade na aplicação que deve ser restringido também nos termos que está previsto o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá ok? Voltando para a tela, próxima tela. Obrigação de reparar o dano. É a segunda medida socioeducativa no rol de medidas. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada. Volta aqui. Veja bem, a obrigação de reparar os danos, de fato, ele tem uma vinculação muito grande com o patrimônio, reflexos patrimoniais. E aí, logicamente, pode se vincular à restituição ou à promoção do ressarcimento, tá certo? Também isso não obsta que seja aplicado outra medida socioeducativa se comprovadamente não for possível, tá ok? Então vimos a advertência e agora a reparação de danos, que essas de fato são as duas modalidades menos gravosas também na repercussão da vida do adolescente que está sendo acusado de um ato infracional, tá ok? Terceiro slide, vamos lá. Prestação de serviço à comunidade.
A prestação de serviço à comunidade, a gente fala muito o PSC, né? PSC. Consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por período não excedente a 6 meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. As tarefas serão distribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de 8 horas semanais, aos sábados, domingos e feriados e em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou a jornada normal de trabalho. Pessoal, volta aqui. Vamos analisar bem detalhadamente este artigo 117. Veja que a PSC, que a gente chama a prestação de serviço à comunidade, ela é um período máximo de 6 meses. Tá bom? Então, isso se cai muito em prova de concurso, de OAB em especial, sobre esses prazos mínimos e prazos máximos das medidas socioeducativas. Em relação à prestação de serviço à comunidade, máximo 6 meses, 8 horas semanais, tá bom? É o que diz o artigo 117 e o seu parágrafo único. Então, atenção a esses prazos, né, tanto na vigência, na duração da medida e quanto tempo por semana deve ser executado a presente medida, tá certo? Então, atenção à PSC. Vamos lá, próxima tela. Liberdade assistida. A liberdade assistida será adotada sempre que se configurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o MP e o defensor. Volta aqui para mim, pessoal. Vamos deixar até bem compreendido. Prestação de serviço à comunidade PSC máximo de 6 meses. Liberdade assistida mínimo de 6 meses. Essas duas medidas, na conjuntura das políticas públicas direcionadas ao adolescente que está cumprindo medida socioeducativa, elas são de responsabilidade do município, tá bom? Então, muito importante também atentar que medidas socioeducativas em meio aberto, que a gente chama em especial LA e PSC, né, de forma reduzida, LA, Liberdade Assistida, e PSC, Prestação de Serviço à Comunidade, elas são de competência do município. Esse entendimento já era convalidado já pela Lei Orgânica de Assistência Social, pela LOAS, pela tipificação dos serviços socioassistenciais, que é a Resolução 109 do CNAS, e também agora com a Lei 12.594, que deixou expressamente, né, até não permitindo que autoridades de Estado ou o próprio Judiciário executem as medidas socioeducativas em meio aberto. Então, medida socioeducativa em meio aberto é de atribuição do município, sendo o PSC, a prestação de serviço à comunidade, do prazo máximo de 6 meses e LA, prazo mínimo de 6 meses, tá ok? Então, observação a essa dica que supera também o entendimento eminentemente processual e seja também a responsabilidade do município na execução dessas medidas, tá ok? Vamos lá para a tela? Semiliberdade. O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas independentemente da autorização judicial. É obrigatória a escolarização e a profissionalização, devendo sempre que possível ser utilizados os recursos existentes na comunidade. A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se no que couber as disposições relativas à internação. Volta aqui. Pessoal, nós vamos agora iniciar a discussão sobre as medidas socioeducativas de privação de liberdade. São duas: semiliberdade e internação. Medidas socioeducativas em meio aberto, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, tá bom? Órgãos responsáveis pelas medidas socioeducativas em meio aberto, município. Órgãos responsáveis pela execução das medidas em meio fechado, o Estado, né? O ente federativo Estado.
Federado Estado, tá certo? Então, primeira colocação. Segunda, ao estudar a semiliberdade, veja as características. Vamos voltar para a tela novamente, tá bom? Na tela fala que a semiliberdade poderá ser determinada desde o início ou como forma de transição para o meio aberto. Ou seja, o adolescente inicia o cumprimento de medida socioeducativa em meio fechado, em uma internação, e depois faz a transição para a semiliberdade. E aí veja a exigência dispensada de que exista uma autorização judicial, independentemente de autorização judicial. Então, voltando aqui para mim. A autorização judicial ela é dispensável na semiliberdade, tá bom, pessoal? Então, atenção a este enfoque. A autorização judicial, ela não precisa ser solicitada nas atividades externas do adolescente que está cumprindo medida socioeducativa de semiliberdade, tá bom? E aí, logicamente, a lei ela fala da obrigatoriedade da escolarização e a profissionalização e a medida não comporta prazo determinado, tá bom? Então, atenção ao que prevê a semiliberdade. Vamos para a próxima tela? Chegamos finalmente à internação. Olha aqui para mim, pessoal. Internação, ela é a medida mais gravosa. Ela é a medida excepcional. Ela é a medida em que, exaurindo todas as possibilidades e comprovadamente sendo fundamentado que não resta outra opção, que internação é que se aplica a internação. E a internação, alunos e alunas, vejam bem, ela é excepcional, ela é uma medida que, de fato, o adolescente fica internado em uma unidade que, de fato, não tem a sua liberdade comprometida. Então, logicamente, que é preciso ter esse caráter excepcional e não é qualquer conduta que deve se aplicar uma medida socioeducativa em meio fechado, como em especial a internação, tá bom? Então, este toque é importante a gente perceber isso, que a internação não é porta de entrada, internação é medida excepcional, tá certo? Então, voltando aqui para a tela, vamos lá. Internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Vejam, princípios de brevidade e excepcionalidade. Atenção, pessoal, logicamente é o que eu já tinha falado anteriormente. Será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. Voltando aqui para mim, enquanto na semiliberdade as atividades externas elas não necessariamente precisam de determinação judicial, na internação o juiz pode determinar que ele não pode frequentar ou exercer atividades externas. Existe um controle judicial muito mais forte, tá bom? Mas vejam que a expressa autorização judicial ela é dispensável na semiliberdade e na internação existe casos que o juiz pode determinar a proibição de atividades externas, beleza? Voltando para a tela. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no máximo a cada 6 meses. Em nenhuma hipótese, o período mais de internação excederá a 3 anos. Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida. Volta aqui, pessoal. Atenção, queridos alunos e alunas. Vejam que a medida de internação, a lei determina que ela não comporta prazo determinado. Eu não posso fixar, quando eu aplicar uma medida de internação, que ele tem que cumprir por 8 meses, por 1 ano. A medida ela deve ser reavaliada no próximo máximo a cada 6 meses. E isso não quer dizer que é somente a cada 6 meses que deve ser reavaliado. Eu posso receber o relatório conclusivo, que a gente considera bastante isso, quando a equipe técnica do serviço entende que o adolescente já cumpriu as metas do plano individual de atendimento e solicita a liberação ou então a aplicação de uma medida mais branda.
Este prazo de 6 meses, ele é relativizado, percebam que ele não fixa prazos permanentes e instantes. Esse prazo, ele no máximo a cada 6 meses, dependendo da evolução do cumprimento da medida do adolescente e as circunstâncias pedagógicas que a medida necessariamente deve prestigiar, tá bom? E voltando aqui para a tela, pessoal, gostaria de reforçar exatamente que o prazo máximo de 3 anos, cumprindo 3 anos, o adolescente ele não pode ficar mais na unidade de internação. Ou ele é liberado, ou ele pode ser incluído em um regime de semi-liberdade ou em liberdade assistida, beleza? Então, atenção ao 121, artigo muito importante e bastante cobrado nas provas da OAB. Falamos agora de internação sanção e internação padrão, né? A internação sanção. Vamos lá, pessoal. Então, parágrafo 5º. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade, certo? Então, mesmo assim, mesmo o adolescente cumprindo a internação, ele completar 21 anos, ele necessariamente deve ser liberado, tá? Em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial ouvido o Ministério Público. Logicamente, quem determina a desinternação é o juiz. A determinação judicial mencionada no parágrafo 1º poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. Volta aqui para mim. Olha aí, pessoal, novamente, influência da Lei 12.594. Veja que o parágrafo 7º sofre modificação, falando, inclusive, que a determinação judicial, que por determinação judicial, poderá ser revista a qualquer tempo. Então, veja que aquela relativização, inclusive, dos 6 meses, ele é reforçado pelo parágrafo 7º, tá? Vamos voltar para a tela. Já o artigo 122 fala da medida de internação só poderá ser aplicada quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações graves e o descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Vou voltar aqui para mim. Pessoal, artigo 122 é muito importante este artigo, tá certo? Porque ele fala sobre as hipóteses de internação. A primeira hipótese, veja, somente atos de grave ameaça ou de violência à pessoa, tá certo? 2. Reiteração no cometimento de outras infrações graves. Ele fala de reiteração de infrações graves. Ah, Diego, então se eu reiterar com infrações, tiver as infrações que não são consideradas graves, não é caso de internação, tá bom? Então, observem como está o disposto no artigo, tá ok? E o inciso 3º é o que a gente chama de internação sanção. Vejam, vamos lá para a tela. Por descumprimento reiterado e injustificado da medida anteriormente imposta. O prazo da internação na hipótese do inciso 3º, que é essa da internação sanção, deste artigo, não poderá ser superior a 3 meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. Volta aqui. Vejam, pessoal, novamente a influência da Lei 12.594, colocando expressamente prazo limite para internação sanção, 3 meses, tá bom? 3 meses internação sanção previsto no parágrafo 1º do artigo 122. Vamos para a próxima tela. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação havendo outra medida adequada. Isso que a gente já vem reiterando, é colocado inclusive como princípio da própria Lei 12.594, a Lei do SINASE. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida a rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração. Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas. Volta aqui. Pessoal, vejam que ele cria, de fato, um serviço público exclusivo para adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas de internação. Tá bom? Então, atenção ao disposto no artigo para que não tenha entendimentos que internação pode ir para um abrigo ou pode ir para qualquer outro equipamento público ou conveniado que não tenha a exclusividade
de ofertar este serviço. E reiterando, a execução das medidas, a política pública, a responsabilidade da execução das medidas socioeducativas de internação e semi-liberdade é do órgão estadual, tá bom? E aí toda essa organização da política pública socioeducativa, ela vem de forma bastante demasiada, bastante evidente, na regulamentação da Lei 2.594, que fala que como deve gerir, como deve ser a gestão do SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. A 12.594, pessoal, a gente tem que entender ela neste contexto do Estatuto. De fato, ela é uma lei autônoma, ela cria procedimentos no tocante à execução das medidas socioeducativas, ela fala sobre gestão pública, criando vários instrumentos e responsabilizando o município, o Estado, União e os demais entes responsáveis no sistema de garantia, e nos seus dispositivos finais ela traz alterações no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, e alterações estas que a gente já observou expressamente, né, na tela anterior e na tela passada, que fala que faz alusão à alteração dos dispositivos do Estatuto com base na Lei 12.594, que teve a sua publicação em 19 de janeiro de 2012 e entrará em vigência 3 meses, está em vocatio legis, logicamente, e entrará em vigência em abril, tá bom? Então, atenção à influência que possivelmente o SINASE, antes um documento aprovado pelo CONANDA, pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele vem se instrumentalizando através de uma política pública com determinação legislativa e vem repercutir de fato na forma de gestão e na aplicação das medidas socioeducativas, tá certo? Então, muita atenção, recomendo que vocês possam estudar profundamente a Lei 12.594, tá certo? Vamos passar para a próxima tela. E os finalmente, pessoal, em relação ao sistema socioeducativo, vamos para a questão OAB 2009. Acerca da medida socioeducativa de internação prevista no ECA, assinala a opção. Veja bem, ele está falando de medida socioeducativa de internação. Vamos lá, item A. Comprovada a autoria e materialidade de ato infracional considerado hediondo, tal como o tráfico de entorpecentes, ao adolescente infrator deve necessariamente ser aplicada a medida socioeducativa de internação. Equívoco, porque de fato a lei não traz expressamente isso nos termos do artigo 122, tá bom? Vamos lá, item B. O adolescente que atinge os 18 anos de idade deve ser compulsoriamente liberado da medida socioeducativa de internação em razão do alcance da maioridade penal. Equívoco, novamente, não é 18 anos, são os 28 anos, atingindo 28 anos que o adolescente compulsoriamente, 21 anos, compulsoriamente deve ser liberado. No processo de apuração de ato infracional de adolescente, não se exige defesa técnica por advogado. Absurdo dos absurdos, né? Alunos e alunas. Todo procedimento judicial, ele precisa de contraditório e ampla defesa. E cabe, inclusive, a participação do advogado ou do próprio defensor público quando não existem condições financeiras para custear o advogado particular. A medida socioeducativa de internação não comporta prazo determinado, correto? Devendo sua manutenção ser reavaliada, correto? Mediante decisão fundamentada no máximo a cada 6 meses. Corretíssima disposição expressa na lei, letra D, a questão certa. Voltando para cá, pessoal, de fato esta aula dedicou grande esforço ao nosso entendimento sobre o sistema socioeducativo. Novamente, importante relembrar a todos, o SINASE, o Sistema de Atendimento Socioeducativo, sofreu grandes alterações com a publicação da Lei 12.594. E toda essa infraestrutura, todos os procedimentos, eles de fato foram trabalhados de uma forma com mais dedicação, para que, de fato, o respeito ao contraditório e ampla defesa, o respeito à condição de adolescente como sujeito de direito em condição peculiar de desenvolvimento, em cumprimento de medidas socioeducativas, seja devidamente ponderado e assumido o compromisso de todos os órgãos envolvidos. Esta, por fim, é a nossa mensagem de hoje. Obrigado pela atenção, dedicação e até a nossa última aula.